Hoje a gente vai falar sobre estruturas, tá? Vamos falar sobre estruturas do mercado. E também vamos falar um pouco sobre comando e um pouquinho sobre liquidez também, tá? Vamos lá, estrutura. Como é que funciona, né? A estrutura, gente, vai definindo o nosso movimento do mercado, tá? Então, a estrutura se forma sempre quando o movimento inicial acontece, né? Que é esse daqui, ó, daqui para cá. Depois vem um segundo movimento e não consegue romper o movimento inicial, o início dele, que é aqui, ó. E logo na sequência vem um terceiro movimento que rompe para cima esse segundo, tá? Vocês entenderam isso? Então, por exemplo, vem uma vela de compra, né? O movimento de compra, certo? Ele iniciou aqui, ó, e ele está finalizando aqui, tá bom? O movimento inicial, movimento 1. Depois vem o movimento 2, que seria de venda, e não consegue romper a abertura desse movimento inicial. Logo forma um movimento 3, e esse sim é capaz de romper a abertura do movimento 2 aqui, ó, do segundo movimento. E aí isso aqui forma uma estrutura e tem confirmação aqui com esse candle, tá? Para que serve isso aqui? A gente vai usar isso aqui para definir o nosso interesse do mercado, tá bom? Então, sempre que o preço forma uma estrutura, ele está indo para a próxima zona de alvo, né? Para o próximo nível. Então, por exemplo, como é que funciona os nossos alvos? Os nossos alvos sempre vão ser os posicionamentos, né, gente? Sempre vão ser os posicionamentos. Os alvos principais do mercado. Lá vai estar a liquidez do mercado. Lá vai estar onde o preço está indo buscar. Então, por exemplo, isso aqui é um topo, ó. Isso aqui é um topo. Quando o preço... Só um instante, eu vou tentar mover isso aqui um pouquinho mais para trás, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Oxi. Vamos lá. Vou tentar mover esse troço aqui um pouquinho mais para lá. Não tem como não, gente. Deixa quieto. Quando o preço rompe, tá? Um posicionamento, ó. Digamos que isso aqui é um topo, tá? Igualzinho isso aqui. Um posicionamento vendedor. Quando o preço rompe um posicionamento e ele tem uma estrutura montada, o que ele está nos dizendo? Que a predominância, a força maior é da compra, tá? Então, a compra conseguiu criar aqui uma força inicial, né? Iniciou o movimento. Depois fez uma correção à venda, mas não conseguiu romper o movimento de compra para baixo, não conseguiu demonstrar força. E aí a compra faz o movimento de impulsão, né? Que é o rompimento, tá? E aí, ó, com isso, né? Se ele passa desse ponto aqui, o próximo ponto de defesa é aqui, o próximo alvo, certo? Então a gente vai ter isso aqui como alvo, a liquidez do mercado vai estar aqui e aqui, tá ok? Beleza? Entenderam, né? Comenta no chat, tá? Vou refazer aqui novamente o desenho para ficar mais claro. Ó, esse aqui é um topo, tá? Beleza? O preço está caindo, está montando a estrutura de baixa. Ele monta a estrutura de baixa, gente, sempre que ele faz rompimento, tá? Quando ele não faz mais rompimento, ele não monta mais estrutura, tá? No caso, ó, por exemplo, vamos botar aqui. Isso aqui é um exemplo de quebra da estrutura, tá? Então ele vai fazer isso aqui, ó, um fundo. Depois ele vem e faz aqui, ó, um fundo, tá vendo? Novamente um fundo na mesma zona. Isso aqui não é uma nova estrutura, tá? Ele está quebrando a estrutura, ele está perdendo a força, certo? Quando é que ele vai retomar a estrutura de baixo? Quando ele fizer rompimento, ó. Quando ele romper, a estrutura de baixo está montando novamente, tá bom? Se caso ele romper para cima, ele está montando uma quebra da estrutura, né? Ele está fazendo uma quebra da estrutura, um rompimento. E aí o que a gente vai precisar agora? Vamos precisar de uma formação da estrutura da compra, tá ok? Que é tipo assim, ó. Montou aqui
uma confirmação, digamos que deu isso aqui, tá? O preço rompeu. Pronto, agora ele tem uma estrutura de compra de alta aqui, ó, uma estrutura de alta, né? Isso aqui é uma estrutura. Quando acontece uma estrutura, gente, o próximo alvo sempre é o posicionamento que está na frente, tá? Então, isso aqui já tem que ficar claro na cabeça de vocês. Montou a estrutura, onde é que é o alvo? Aqui. O primeiro posicionamento que está na frente, tá? Depois ele vai fazer o rompimento, né? Quando ele tem a estrutura, se ele montar de novo a estrutura, ó, já tem a estrutura montada, né? Vou botar o rompimento aqui. Capturou. Onde é que é o próximo alvo? O próximo alvo é o próximo posicionamento que está na frente, que é esse aqui, ó, tá? Esse aqui, ó. Ok, gente? Por que é ali, Gustavo? Nesse fundo? Porque eu não sei, né, se o preço vai querer trabalhar compra ou não. Tá bem? Talvez a venda deixou a compra movimentar só até aqui, ó, para capturar essa zona e vender um preço maior, né? Então, se o preço rejeitar naquela região ali, ó, se o preço rejeitar naquela região ali, ele pode, né, tranquilamente reverter, tá? Se ele rejeitar nessa região aqui, ó, ele não conectar com esse lote, ele pode tranquilamente reverter e voltar para dentro desse lote aqui, ó, que tem alvos pendentes, tá ok? Então é exatamente por isso que ali é o próximo alvo. Vocês entenderam essa parte? Só confirma no chat, tá? Vou repetir novamente. Vamos lá, vou voltar aqui um bocadinho para a gente pegar do zero. Vamos lá. Ó, vocês têm que botar na cabeça o seguinte, tá? Vocês têm que se perguntar a primeira coisa assim, ó, como é que eu faço para acessar a liquidez que está aqui? Como é que eu faço para chegar aqui, ó, né, para o preço chegar aqui? O que é que ele precisa fazer? Geralmente, né, o que o preço vai fazer para poder chegar ali é uma conexão com a região que formou esse movimento, certo? Ele vai ter que fazer a conexão com essa zona aqui, ó, nesse ponto, né? Aliás, do corpo, tá? Do corpo para cima, até chegar ali. Então ele tem que conectar aqui, confirmar para jogar para lá, certo? Desse jeito. Então, por exemplo, quando o preço quebra a estrutura, né? Digamos, vamos imaginar que ele montou uma estrutura de baixa aqui, ó, aliás, de compra, tá? Mini estruturinha aqui. Assim. Onde é que é meu alvo aqui? Ó, eu tenho liquidez somente aqui, ó, de compra, tá? De compra só tem liquidez aqui. Onde é que é o meu alvo nesse caso? O meu alvo nesse caso é aqui, onde está essa linha amarela, tá? Essa linha aqui, ó, verde com amarelo, essa região aí. É o meu primeiro alvo. Por quê, Gustavo? Porque eu não sei se o preço vai ter força suficiente ou interesse, né, de chegar lá em cima ainda. Ele precisa me dizer essa informação, tá? Por quê? Porque se ele fizer isso aqui, por exemplo, ó, se ele fizer esse troço aqui, né, ele pode muito bem reverter e voltar a trabalhar o alvo da venda que tem aqui, ó. Tem aqui, certo? Vocês entenderam isso? Então, para que eu possa trabalhar no preço de compra que está lá em cima até chegar naquele alvo, a primeira coisa que precisa acontecer é justamente o preço conectar naquela região e confirmar, né? O ideal é confirmar, mas às vezes ele pode conectar e seguir direto. Então, ó, observa. Conectou aqui na zona, beleza. Se ele confirma, é uma boa operação, tá? Assim, ó, se ele confirma desse jeito. Aqui, ó. Tá? Perfeita a operação, você vai arrochar a compra, ó. Entendeu? Certo, gente? Exatamente, os alvos são os topos e fundos, tá? Se ele confirma dentro, você vai trabalhar para baixo, né? Para cima, aliás. Se ele sai, ó, se ele sai dessa região, por exemplo, e volta para cá, ó. Voltou para cá. O que é que ele está te dizendo com essa informação? Vocês conseguem enxergar? Isso aqui está claro, está muito nítido, né? O que ele está falando para a gente? Ó, a compra
entrou na região, no nível de compra que tinha aqui, né? Só que a venda não deixou, né? Não deixou. E ainda voltou para nesse nível de venda aqui, ó. Nesse posicionamento de venda. Isso aqui está dizendo o que para a gente? Se a estrutura de baixo está dizendo que a compra não teve força suficiente para jogar o preço para cima. Então, o que vai tender a acontecer? O mercado vai tender a vir buscar aqui, ó. Ó. Então, essas informações ficam claras demais quando a gente vê a estrutura se formando, né? Beleza? Entenderam? Outra coisa, tá? Quando você identificar uma estrutura no mercado, né? A primeira formação de fundo é muito forte, tá, gente? A primeira formação aqui de fundo ao topo, ó. Então, por exemplo, observa, essa estrutura aqui, né, ela montou assim, ela tem que formar mais um aqui, tá, para poder confirmar essa zona. Então, quando formou aqui e rompeu para cima, ó, aqui, ó, rompeu para cima, a possibilidade de quando o mercado chegar aqui, ó, ele dar alguma resposta da compra, seja uma retração ou uma reversão nessa região aí, é muito grande, tá? Muito grande mesmo. Então, sempre tome cuidado com a primeira formação da estrutura, né? Então, por exemplo, aqui a estrutura de venda começou. Essa região aqui, ó, vai tender a dar alguma informação de venda, tá bom? Alguma que seja. Então, tem que tomar cuidado, tem que prestar bem atenção em como é que o preço está chegando nela, tá ok? Entenderam, né? Então, a primeira, ó, o mercado reverteu, estava em queda, formou a estrutura de compra, confirmou, né? Formou mais uma. Essa zona aqui fica forte para compra. Do mesmo jeito na venda. Primeira, formou mais uma. Essa zona ali, ó, é muito forte para venda. O que acontece se o preço chegar nela? Tende a dar uma retração ou uma reversão. E se ele passar direto, ele está te passando uma informação clara com essa, né? Ele está rompendo uma zona muito forte. O que tende a acontecer? Se o preço passou de uma zona muito forte da venda, se ele fechar acima dela, já era, é compra, certo? Porque se tinha muito vendedor posicionado aqui e o comprador conseguiu ultrapassar essa região e ainda não deixou voltar para cá, a compra tem muita força, né? Vai jogar o preço para cima. Vocês estão entendendo? Comenta aí no chat, tá? Então vai ser sempre desse jeito, ó. O preço chegou no posicionamento, né? O preço chegou no posicionamento. Aqui. Rompeu esse, capturou a liquidez daqui. Onde é que vai ter meu próximo alvo, Gustavo? Onde é que vai ser meu próximo alvo? Vai ser no próximo fundo, ó. Aqui, você vai ter que esperar a resposta do preço. Você não sabe o que o gráfico vai fazer. Se ele rejeita aí, ele pode, né? A leitura é para venda. Aqui, ó, ele pode voltar a cair. Certo? Se ele rejeita lá, ele pode voltar a cair. E aí ele tende a vir a trabalhar aqui o alvo da venda. Tá ok? E assim vai. Quando ele conectar, né? Aí entra aquela outra questão. Conectou. Confirmou. Ó. Ficou no domínio da compra, né? Ó, rejeita aqui, ó. O domínio da compra é aqui, né? Rejeitou. Vou marcar de verde para vocês verem melhor. Domínio da compra. Rejeitou, ó. Ficou acima do domínio da venda também, que está no pavio do vermelho. Ele tem que ficar acima dos dois, tá, gente? Assim, ó. Ó, ficou acima dos dois. E dentro dessa zona aqui, tendo o alvo lá em cima, já era, bebê. Esquece. Cau. O preço vai embora, né? Tende muito aí. Tá ok? Isso aqui ficou claro, né? Então vamos lá para comando, tá? Ó, vela de comando, como é que eu encontro? Como é que funciona a vela de comando? Seguinte, vela de comando é muito simples, tá? De encontrar. E aí vocês vão utilizar ela da seguinte forma: elas vão ser um divisor de águas para vocês, tá, gente? O comando aqui ó, é muito importante. Você vai marcar ele, né? E o comando ele tem uma função específica, tá? Ele abre um novo lote. Então o comando inicia um novo lote e divide as ofertas. Não, vou botar aí divide a liquidez do mercado. Vamos colocar assim para vocês entenderem melhor, tá? Vou deixar ele bem aqui. Então o comando ele inicia um novo lote, ou seja, tudo que vem depois daí é novo. E o que está atrás dele só pode ser acessado no momento que o mercado cria um interesse abaixo daqui, ó. Tá ok?
Então, eu vou até anotar essa informação também. Pronto. Por vezes, tá? Algumas vezes vai acontecer do mercado romper sem criar interesse, mas é porque ele vai estar deixando aqui, ó, liquidez, tá? E vai sempre preenchendo essa liquidez aqui, tá? Isso ele está injetando preço, tá bom? Mas vamos lá, vamos explicar para vocês. Para que serve o comando? Ó, o comando, né? Ele bloqueia, ele inicia um novo preço. Então tudo que está atrás dele está bloqueado. Ninguém consegue acessar, né? Só depois que passa do comando. Então, por exemplo, a liquidez que tem aqui, ó, de venda, né? A liquidez que tem aqui de venda não pode ser acessada quando o comando inicia, tá? Principalmente quando o comando inicia e vem aqui uma nova posição, que é um candle forte, tá ok? Criou o comando aqui, a confirmação vem com a nova posição, tá? É o candle que dá início ao nosso movimento. Então, quando formou o comando, você tem um novo lote sendo iniciado do mercado. Então, você vai trabalhar, você vai pensar da seguinte forma: eu vou trabalhar daqui para frente agora, ó. Daqui para frente, certo? A liquidez do mercado. Então, se o mercado rejeitar em uma zona, né, de compra ou numa região de venda forte, ele pode reverter, claro, né, que a rejeição não precisa de liquidez, tá? Não precisa de liquidez, não. Quando o preço rejeita, ele está dizendo para a gente o quê? A informação de que não vai trabalhar a compra agora. Está chegando numa zona forte onde tem muitos vendedores posicionados. Então, pode sim trabalhar a venda, tá ok? Pode sim trabalhar a venda. Digamos que aconteça uma reversão. Então, o que significa isso? Essa reversão aqui, ela criou a primeira liquidez da venda no lote, certo? Ou seja, a gente só tem uma oferta dos vendedores, né? Tem a demanda compradora e a oferta vendedora aqui, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Para que isso é importante, né, a gente saber? É importante para a gente ver que quando o preço capturar essa oferta, quando o preço suprir nessa oferta, a gente vai ter, obviamente, uma busca, né, pela compra, tá? Porque é a única que tem, entendeu? Então, por exemplo, se o preço faz isso, ele fechou, né, a oferta que tinha aqui e não tem mais, ó, não tem mais interesse da venda. O que vai tender a acontecer? O mercado vai tender a buscar a oferta compradora que tem aqui, entendeu? Vocês estão entendendo isso? Só comenta no chat para mim, por favor, tá? Então, a nossa intenção é esperar o preço fechar a última oferta vendedora, tá ok? O nosso interesse é esse, que ele feche essa oferta aqui, ó, tá bom? E quando o preço fechar essa oferta, ele vai tender a buscar isso daqui, tá? Vamos lá, vamos deixar algumas observações. Vamos deixar essa observação aqui. Quando o preço captura os pavios? Certo? Então, quando trava pavio com pavio, também é uma forma de capturar, tá, gente? Vamos imaginar a seguinte coisa, tá? Vamos imaginar a seguinte coisa. Se o preço fez isso aqui, ó, assim, tá? E aí, de repente, veio uma vela e fez isso. O que eu vou fazer aqui? Vocês conseguem me dizer? Coloca no chat aí. Vela verde por quê?
Mas ele vai buscar o quê? Ó, ele está dentro do comando, mas ele vai buscar o quê? Vamos lá. Ó, aqui está fechado, gente. Tá, aqui está fechado, ó. Ele fechou aqui, tá? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão operar aqui? Me diga onde é a fonte desse dinheiro que vocês estão achando aí. Me atrás também. Então querem jogar é fora. Exatamente, não tem o que fazer aqui, né, gente? Vocês têm que esperar o preço criar uma liquidez. Quando ele criar aqui, ó, seja para venda ou para compra, ele vai movimentar, tá? Então, por exemplo, criou a liquidez da compra, ó, aqui, certo? Criou a liquidez da compra. O que você vai fazer na próxima? Comprar. Só tem liquidez de compra, entendeu? Só tem liquidez de compra. No caso, quando fechou os dois lados, fechou em cima e embaixo, você só vai esperar, entendeu? Só esperar formar alguma coisa, seja de venda ou de compra, entendeu? Então, formou aqui uma vela de venda, certo? Formou uma vela de venda. Você vai fazer o que agora? Vai comprar? Com qual interesse? Você tem que vender aqui, ó. Entendeu? Então, tem as situações que você tem que esperar, beleza? Não, quando der um comando, você espera um pouquinho ele fazer um padrão, né? Por exemplo, ó, opa, apaguei uma coisa aqui importante. Não. Por exemplo, se ele não tivesse travado lá em cima, se ele tivesse feito só assim, ó, tá? Ele arrematou, né? Ele arrematou a liquidez. Se ele fecha aqui, se ele fecha assim, ainda dá para comprar, tá? Você aguarda o preço descer, bater aqui e comprar, ó. Tá bom? Você aguarda o preço descer, bater no comando e sempre bate no comando, tá, gente? Sempre bater no comando ali para você pegar a sua compra. E aí você pega aqui, ó, tá? Como é que você pode potencializar a liquidez do comando? Né? Vamos lá. Como é que você pode potencializar essa análise, ó? Vou imaginar o seguinte caso, tá? Vamos confluenciar com a nossa aula passada, tá? A aula passada agora, vamos relembrar ela. Quando o preço conecta com o lote, né? Quando o preço conecta com o lote e esse lote tem liquidez em cima, ó, o que vai tender a acontecer? O preço vai tender a buscar aquele alvo, né? Não é isso? Foi isso que a gente aprendeu na aula passada? E aí, vamos imaginar juntos, ó. Se o comando cria um novo preço, e aí a única liquidez vendedora que temos no momento é essa daqui, ó. O que vai acontecer quando o preço capturar essa liquidez? O que ele vai tender a fazer, gente? E, ó, se ele captura isso daqui, ó. Se ele captura isso daqui, ele está dentro do lote, tá vendo? Ó? Tem o lote aqui, o posicionamento, né? Esse posicionamento tem um alvo lá em cima, ó. Ele retornou e está confirmando. Está confirmando, está confirmando. Se por acaso, né? Acontece isso aqui, ó. Acontece isso aqui. A melhor operação que você vai fazer aqui é o quê? Olha o jeito que está aqui, olha o gráfico, tá? Vamos pensar. Ele não capturou a liquidez da venda. Não capturou. Ele pode descer ainda, não pode? Para vir aqui. Se ele faz isso aqui agora, ó, por exemplo, ó, fez isso aqui, ó. O que você vai fazer? Ainda nada, né? Agora, se ele faz isso, ó, por exemplo, né, se ele travou aqui os pavios. Se ele fizer isso aqui, velho, poxa, a única coisa que você vai fazer aqui é levantar a mão pro céu rapidinho, né? Só pra... Obrigado, meu Deus. Levanta só uma. E clica com a outra mão aqui com o mouse. Compra. Certo? Compra. E compra, meu irmão. Ele vai para onde? Vai para lá, ó. Entendeu? Por quê? Ele tem o que ele fazer embaixo? Tem o que fazer embaixo? Não tem, né, gente? Impossível, velho. Só se você mesmo for muito pesado demais para dar um nós aqui, viu? Mas a leitura é para subir, né? Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, vocês entenderam como é que funciona o comando? Vocês vão trabalhar a liquidez enquanto o preço estiver aqui, ó, tá? Enquanto o preço estiver aqui. Vamos imaginar outro cenário, tá? Outro cenário. Vamos imaginar um cenário em que o preço não conectou com o lote, tá? Não conectou. Vou tirar essas linhas aqui para ficar melhor a visualização. Então,
Assim, ó. O lote de compra, ele tá aqui, né? O posicionamento. Assim. Ó, posicionamento tá de compra, tá ali. Então, a liquidez da compra tem ali e aqui só, tá bom? Aqui é movimento de venda. Vamos imaginar que é movimento de venda, tá? Então, não tem liquidez de compra. Quando o preço tá assim, né? Ele tem liquidez em cima e embaixo. O que eu vou fazer? Eu tenho que aguardar alguma coisa, né? Algum toque em defesa ou alguma rejeição para que o preço possa trabalhar um lado do preço. Beleza? Então, vamos lá. Digamos, né, que o preço fez isso aqui, ó. Subiu. Deixou aqui a liquidez da venda. Subiu aqui. Capturou essa liquidez e rejeitou aqui, ó. Lá em cima. Tá? Rejeitou. O que eu posso esperar, né, do que vai acontecer aqui no preço? Posso esperar uma venda? Posso esperar uma compra? Posso. Eu posso esperar os dois. Agora, se o preço responder de venda, vai ser muito mais fácil para me prever o próximo movimento, certo? Sim ou não? Porque eu vou estar confluenciando aqui, ó, as coisas que eu aprendi nessa aula e na aula anterior. Tá ok? Que seria o quê? O preço rejeitou trabalhar a compra, mesmo tendo liquidez de compra, né? E retornou para a venda. E a gente só pode trabalhar agora essa liquidez de compra ou essa liquidez de venda. Se o preço deixa registro de baixa aqui, ó, deixa liquidez, né? Assim, ou melhor ainda, ele faz isso, ó. Ele arremata a parte de cima, ainda vou falar melhor sobre arremate. A gente vai trabalhar aqui, ó, venda, muita venda, velho. Vocês conseguem entender isso aqui? Se conseguirem entender o que há por trás dessa leitura, né? Como ela é interessante. Vocês entenderam, né? Beleza, show de bola. Então, e se o preço, por exemplo, fizer isso aqui, ó, né? Se o preço travar. Ave Maria, aqui é forte demais, velho. Travou aqui. Não acontece com tanta frequência não, tá? Mas se travar, já era, bebê. Sei lá, a rocha aqui é put mesmo, tá? Tem que ser feito. Tá bom? Então, com essa leitura aqui, gente, de liquidez, vocês já vão melhorar aí uns 80 a 90% das suas operações, tá? Todos os pavios são liquidez? Não, liquidez é o pavio da parte de baixo aqui, ó, da vela de venda, e o pavio da parte de cima da vela de compra, tá? Vou botar aqui, ó. Tinha até esquecido de falar sobre isso, né? Liquidez é o pavio da parte de baixo da vela de venda, tá? E o pavio da vela de cima da vela de compra, tá bom? Não precisa, tá? Conectar. Se ela fechar dentro dessa posição aqui, ó, que já é domínio de venda, ela já pode cair, tá? Porque não vai ter o que buscar em cima, né? Ela rejeitou aqui, só de retornar para cá, ó, ela já vai ter que vir aqui, tá? Beleza, gente? Entenderam? Isso. Toda a liquidez vai ser capturada em algum momento, tá? Toda a liquidez vai ser capturada em algum momento. Como é que eu faço para saber? Aí vocês voltam na aula 1 e a primeira parte dessa aula, que foi o quê? Estrutura e posicionamento. Ficou a liquidez aqui em cima. Como é que eu faço para saber se o preço vai capturar ela? Quando ele vier aqui, conectar e confirmar. Aí ele vai lá, certo? Como é que eu faço para saber que ele não vai lá? Ele vai rejeitar aqui e vai voltar para buscar onde? Aqui. Claro, né? Entendeu? Sempre assim, tá? Tá ok? Ah, vamos lá, vamos para mais um assunto só para finalizar, tá? Para finalizar a aula. Para finalizar essa parte aqui. Eu vou apagar esse troço aqui que já está ficando muito bagunçada a tela. Como é que eu faço agora, Gustavo? Para acessar a liquidez que está lá embaixo, né? Não tem mais liquidez em cima, não tem mais nada, só tem que buscar embaixo. Então, ó, enquanto o preço tem liquidez aqui,
né, ele vai buscando o quê? Vai buscando somente esses paviozinhos aqui, ó. Tem esse daqui, vai buscando, né? Se ele fechar, o que eu faço? Nada. Você não vai fazer nada, absolutamente nada aqui. Né? Por quê, Gustavo? Porque lá em cima não tem e nem embaixo. Certo? Então eu vou ter que aguardar. É o primeiro exemplo, aquele exemplo que eu falei agora há pouco. Se ele faz uma liquidez de venda, eu vou seguir vendendo, ó, porque o preço só tem uma liquidez, né? Aqui. Agora, para poder trabalhar o que está atrás do comando, eu tenho que criar um registro ou romper, né? Romper esse comando aqui, ó. Aí agora sim eu posso buscar o que está abaixo dali. E aí vamos trabalhar com o comando normalmente, né? Rompeu. Vamos voltar para aqueles pontos iniciais, que é o que? Travou. A gente faz o que? Reverte. São 3 movimentos só, tá? Rompeu. Confirmou fora. A gente vai jogar onde? Para o outro alvo. E rompeu. Rompeu. Fez o falso rompimento. Volta a jogar o preço para o outro lado, né? Certo? São 3 movimentações só, tá bom? Que a gente vai fazer em cima de qualquer zona que você usar. Rompeu. Confirmou. Confirmou fora. Ó. O que vai tender a acontecer? O mercado vai tender a cair. Certo? Para buscar o alvo. Tá ok? Entenderam isso? E aí, ó, vamos lá. Vamos voltar mais aqui um ponto também interessante que precisa ser dito, tá? Vou apagar isso aqui tudo só para falar aqui basicamente do básico, né? Isso aqui você já deve até saber. Então, comando, né? Comando, novo lote. Quando o preço vier aqui, ó, nesse comando, tá? Quando o preço vier aqui nesse comando e travar nele, a gente vai ter uma leitura para reversão, tá? Desde que lá em cima tenha alvo, ó. Tá vendo que lá em cima tem alvo? Tem liquidez para ser buscada. Travou. Vamos aguardar o preço descer aqui um pouquinho e pegar uma compra. Tá ok? Travou, desceu um pouquinho, pega uma compra. Assim, ó. Rompeu uma região. Confirmou fora. Tendo alvo para buscar, né? Como é que é o alvo, Gustavo? É o posicionamento. Lembre-se, o alvo é sempre a liquidez que está no posicionamento, tá? Então aqui, ó, tem essa liquidez aqui, o preço se reverteu. Observem, ó, o preço não tocou no posicionamento, certo? Tá aqui, ó, tem espaço para lá, tem espaço até aqui embaixo. Então nesse caso a gente tem uma venda, ó, tem uma vendinha aí, tá? Tem uma vendinha aí tranquilamente para ele vir aqui, tá ok? Tem é put para o mercado descer até aqui embaixo, ó. Ele cai, tá bom? Tem que ter espaço. Rompeu, confirmou abaixo, venda, tá? Tendo espaço até o posicionamento. E se por acaso ele fizer o falso rompimento, né? A gente vai ter que aguardar a confirmação. Ou se por acaso ele fizer um falso rompimento junto com uma rejeição, aqui, ó. Se ele fizer o falso rompimento junto com a rejeição, né? Tipo assim. Confirmando aqui na próxima, a gente vai ter a possível movimentação agora em busca do alvo do comando, ó. Tá ok? Entendeu? Se não tiver liquidez, a gente não vai buscar o alvo, tá? Fica mais fraco. A gente vai buscando liquidez somente que tem aqui, ó. Que é essa liquidezinha aqui, né? Então, se o mercado capturar ela, por exemplo, assim, desse jeito, ó. Se ele capturou desse jeito aqui, ele vai bater aqui, né? Vai bater, pam, vai retrair e vai voltar para subir buscando aqui, ó. Entendeu? Então, gente, é basicamente isso, tá? Basicamente isso a aula de hoje.